A partir de agora, a Rádio Justiça repercute os destaques do Judiciário Brasileiro. Decisões da Suprema Corte e dos Tribunais Superiores. Julgamentos polêmicos e novas resoluções. A opinião de especialistas, professores e consultores. Começa agora, Repercussão Geral. Olá, eu sou o Sérgio Duarte e agradeço por sua sintonia aqui na Rádio Justiça em 104,7. Está no ar mais uma edição do programa Repercussão Geral. E no programa de hoje vamos saber mais sobre a situação dos pagamentos dos precatórios no Brasil com o Dr. Marco Antônio Inocente. Repercussão Geral. Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Poder Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. Para falar um pouco sobre precatórios, eu converso agora com o Dr. Marco Antônio Inocente. Ele é presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Marco Antônio Inocente, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Dr. Marco Antônio Inocente, sempre quando pensamos ou lembramos de precatórios, para mim vem o sinônimo assim de demora. Essa situação mudou alguma coisa? Olha, precatórios é um problema, talvez o maior problema de finanças públicas do Brasil, né? No passado, e no passado até que recente, esses débitos judiciais, né, decorrentes de condenações do poder público, foram extremamente negligenciados pelos administradores, pelos gestores dos estados, dos municípios e, mais antigamente, também até do próprio governo federal, né? O governo federal, a partir do ano de 2000, começou a pôr em dia esses débitos, começou a pagar regularmente as condenações judiciais determinadas em um ano, eles pagavam no ano seguinte, conforme prevê a Constituição. Mas os estados e os municípios, assim como o Distrito Federal, negligenciaram demais a ponto da dívida ficar extremamente alta, né? Mas mais recentemente, algumas medidas importantes contribuíram para que esse cenário não tenha mudado, mas esteja em transformação. Hoje você tem uma participação muito grande dos tribunais de justiça, dos gestores, dos juízes gestores de precatórios, né, fazendo o controle, a fiscalização e a cobrança das entidades públicas que devem esses valores e tem forçado que os repasses, né, sejam mais significativos e apontem para um desfecho que nós imaginamos que com a emenda 99 agora, né, até o final de 2024, esses débitos judiciais estejam todos quitados. O senhor até participou da articulação dessa emenda constitucional 99, doutor Marco Antônio? Essa emenda, tanto a 94, aprovada em 2006, em 2016, quanto a 99, aprovada em 2017, né, contaram com a participação da Ordem. Eu fui o articulador dessas negociações por parte representando os credores, né? E essas duas emendas, elas refletem uma solução que foi construída juntamente com as entidades representativas dos municípios, dos estados, né, do próprio governo federal, e sendo uma emenda constitucional, tanto a 94 quanto a 99, emendas constitucionais que buscam uma solução definitiva, e não só um arremedo, como uma prorrogação do prazo para pagamento, que na verdade só faz a dívida crescer, não faz a dívida diminuir, não resolve o problema, só aumenta o problema. Então era preciso construir uma regra constitucional que prevesse formas de financiamento desse passivo. Foi isso que foi feito, essa regra foi construída, há mecanismos de redução do estoque, como as compensações, os acordos, e há mecanismo de financiamento da dívida, né, como a utilização dos depósitos judiciais e a possibilidade da obtenção de empréstimos, né, com linhas especiais que devem ser oferecidas pelo governo federal para financiar as poucas exceções dos municípios mais endividados que talvez só com os recursos orçamentários não conseguissem quitar os seus débitos até 2024.
Doutor Marco Antônio Inocente, o senhor participou de um evento em São Paulo, Precatórios, Avanços e Perspectivas, que foi realizada na última semana. Lá, o Tribunal de Justiça paulista anunciou o intento ou a intenção de que em 2019 comece a digitalizar a emissão dos alvarás de pagamento aos beneficiários dos precatórios. Isso pode ajudar, então, nesses pagamentos? Olha, não tem dúvida. Nós temos hoje aqui, basicamente, 3 gargalos em relação aos precatórios. O primeiro é o gargalo dos valores que são destinados pelo Estado e pelos municípios para o pagamento de precatório. Não há, até hoje, o encaminhamento de recursos suficientes, ou seja, em volume suficiente para quitar os débitos até o final do prazo, hoje, 2024, que nós temos pela emenda 99. Então, esse é o primeiro gargalo. O segundo gargalo é no próprio Tribunal de Justiça, onde esses recursos são distribuídos por um sistema eletrônico, né, que checa quem são os credores que estão na frente na fila e que vão receber esses recursos advindos desses repasses do Estado e dos municípios. Esses recursos, então esse é o segundo gargalo, é no próprio Tribunal de Justiça. O terceiro gargalo é onde o tribunal encaminha esses depósitos para serem liberados pelo juiz de primeiro grau na execução do processo. Então é o juiz de primeiro grau que expede um alvará de levantamento da importância que foi depositada em favor do credor, né? Como há uma quantidade muito grande de credores e há uma quantidade muito grande também de depósitos, porque para cada credor existe um depósito, para cada verba antecipada em função das prioridades estabelecidas para idosos, para portadores de doenças graves, né? Há também um pagamento. Então é uma área em que recebe o processamento de muitos pagamentos e não consegue expedir manualmente esses alvarás. Hoje são todos pedidos manualmente, mas a quantidade é muito grande, né? Então é um pleito dos credores, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, o IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo, fez uma pressão muito grande para que isso, o tribunal passe a fazer de forma eletrônica esses pagamentos. Esses alvarás sejam feitos de forma eletrônica, os pagamentos sejam feitos de forma eletrônica, como é feito na Justiça Federal. A Justiça Federal, se ela não tivesse se modernizado há alguns anos atrás, hoje ela não conseguiria processar os pagamentos, os centenas de milhares de pagamentos que são feitos todo ano. Só para você ter ideia, o orçamento de precatórios da União para 2019 é de 37 bilhões de reais. Então, são centenas de milhares de credores que vão receber essas importâncias e isso é feito basicamente em 2 dias. Né? Essa distribuição para todo o território nacional é feita em 2 dias. Então, é um modelo que funciona, é muito ágil, né? E em pouco tempo, em alguns dias ou às vezes em algumas semanas, o credor consegue levantar o dinheiro que foi depositado nesses precatórios. Mas nos governos estaduais, nos tribunais de justiça locais, não é assim que vem ocorrendo. E no caso de São Paulo, que tem um volume muito grande, não há outra forma a não ser modernizar esse sistema para que esses alvarás sejam expedidos de forma eletrônica, né, sem que seja feito isso no papel ou na mão por um servidor que vai expedir lá um alvará que a pessoa vai levar no banco, né, o advogado, o credor vai levar no banco para fazer o levantamento dessa importância, né? Então hoje, com os recursos tecnológicos que nós dispomos, né, essa situação já é muito ultrapassada e precisa ser renovada. O Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são os principais devedores e precatórios, doutor Marco Antônio Inocente? Hoje são as maiores dívidas do Brasil, né? Em primeiro lugar, o Estado de São Paulo, com uma dívida de aproximadamente 23 bilhões de reais, e em segundo, o município de São Paulo, com uma dívida de 17 bilhões de reais. Né? Ambos vêm fazendo esforços orçamentários significativos, né? Deverão agora se beneficiar do levantamento dos depósitos judiciais e vão com isso conseguir avançar bastante na ordem cronológica desses pagamentos, né? E ambos deverão chegar até o final de 2024 com essa dívida quitada. E doutor Marco Antônio Inocente, voltamos a falar da Emenda Constitucional 99. Ela acabou dando um prazo maior para a quitação das dívidas até 31 de dezembro de 2024. E ainda prevê que a União, bancos públicos, criem linhas de crédito para estados e municípios acelerarem essa quitação dessas dívidas. Isso saiu do papel?
Olha, esse tema foi colocado com muito relevo pelos representantes das entidades devedoras presentes a esse evento que você mencionou agora, que foi realizado semana passada no IASP, o Instituto dos Advogados em São Paulo, né? O prefeito de Porto Velho, Dr. Wildon, ele ressaltou que essa é a principal reivindicação dos municípios que têm dívidas importantes em precatórios, né? Sem a qual não haverá condições de quitar os precatórios no prazo que a Constituição agora assegura, que é até o final de 2024. O Tesouro Nacional vem fazendo alguns estudos que, no nosso ver, estão muito equivocados, porque eles partem do princípio de que a linha de crédito que deveria ser fornecida para o pagamento de precatórios leva em conta o valor total do débito, que hoje é algo em torno de 100 a 120 bilhões de reais. Mas evidentemente que não é isso, né? Os pagamentos que vêm sendo regularmente feitos com recursos orçamentários deverão continuar sendo feitos. Há medidas que vão proporcionar uma redução substancial da dívida, como os acordos que estão sendo feitos com descontos concedidos pelos credores, e há também as compensações, que vão reduzindo o estoque sem onerar o poder público. E há medidas como a utilização dos depósitos judiciais, por exemplo, que é de um alcance extraordinário e deve beneficiar muito, principalmente os estados e os municípios maiores, né? Agora, considerar que o valor total da dívida que vai ser financiado, né, parece até algo que ignora essas premissas, né? O que nós temos que considerar é que as entidades que têm um endividamento substancial, após a destinação máxima de recursos orçamentários que puder fazer, após a utilização de todos esses mecanismos de redução da dívida e após a utilização dos depósitos judiciais, né, se ainda assim ela não conseguir chegar em 2024 com os débitos quitados, aí ela vai precisar financiar uma parte dessa dívida. Então, eu imagino que esses financiamentos que devam ser concedidos pelos bancos oficiais ou diretamente pela União, não passe de 10 bilhões de reais, né? E também é evidente que esse recurso não precisa ser liberado de uma vez só, porque há um prazo até 2024. Então, até 2024, eu imagino que o governo federal precise financiar entidades, não todas, mas apenas algumas poucas exceções que não vão conseguir chegar em 2024 com o seu débito quitado, né? Mas deve fazer isso ao longo desse prazo, né? Não de uma vez e não no volume que o Tesouro Nacional veio imaginando. O senhor acredita que teremos, com todo esse quadro que o senhor descreveu para nós, uma diminuição nessas cenas em que nós vemos, na verdade, vários idosos que esperam há anos para receberem esses precatórios? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que a emenda 99, ela é o regramento constitucional, né, que chegou realmente a apresentar uma solução definitiva para o problema dos precatórios, né? Ela não tem soluções paliativas, né? Ela é peremptória, não só na exigência dos repasses orçamentários, né? Com cálculos que não se baseiam mais em percentuais mínimos, mas sim num percentual que é o percentual suficiente e necessário para a quitação dos débitos até 2024. Mas ela apresenta também uma outra face, que é dar as condições de financiamento para se chegar lá, né? Porque não se podia mais conviver com regulamentos constitucionais que apenas postergavam os pagamentos ou davam sucessivos prazos cada vez mais dilargados para a quitação dos precatórios, né? E, por outro lado, também sem condições efetivas de financiar os estados e municípios mais endividados. Essa emenda constitucional, ela estendeu o prazo de 2020, que era o que estava fixado na emenda 94, para 2024, concedeu mais 4 anos, portanto são 7 anos que nós temos de prazo, permitiu a utilização de depósitos judiciais num percentual de 30% de todos os depósitos judiciais que hoje estão a cargo dos tribunais de justiça, permitiu a obtenção de financiamento sem que esse financiamento venha a ser considerado nos limites de endividamento das entidades públicas, então construiu as bases definitivas para uma solução que nos parece a mais adequada para se pôr um fim nesse problema dos precatórios.
Eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça do Dr. Marco Antônio Inocente, presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Marco Antônio Inocente, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço, um grande abraço. E o Repercussão Geral vai para o seu primeiro intervalo. Na volta tem mais entrevista exclusiva. Você está ouvindo Repercussão Geral.